A nossa mais importante, né, assim, Cláudio. As jararacas, que né, a gente chama de acidente botrópico, porque as jararacas todas são o mesmo gênero, né, o gênero Botrops. E aí eu tenho várias espécies diferentes, né, e não à toa eu coloquei também essas fotos assim, né, a gente vê o tanto que elas são diferentes uma das outras, né. Todas essas aqui são jararacas, de uma forma geral, né, assim. Mas elas vão ter nomes distintos e vão ter também colorações distintas. E de acordo com várias coisas, né? Claro, com a espécie, mas às vezes a mesma espécie, e às vezes, por exemplo, a mesma, por exemplo, esse aqui, né, que é a Botrys atrox, que é a jararaca lá da Amazônia. Às vezes uma jararaca da Amazônia que vive mais dentro da mata fechada, ela tem uma tonalidade diferente um pouco daquela jararaca da Amazônia, a mesma espécie, mas que vive numa área mais aberta, por exemplo. Então, isso é importante a gente saber, e também pontua um pouco por que é tão difícil, às vezes, pela descrição, você saber que serpente foi, né? Há uma serpente meio amarronzada, uma serpente rajada, tem, né, assim, é complicado, porque é, elas podem ter as tonalidades mais diversas possíveis, né? A jararaca, que é o motivo do que eu vou falar aqui agora, ela é a cobra que está assim, distribuída no país inteiro. Ela é uma serpente muito bem adaptada assim, a vários tipos de ambientes, né? Então, floresta, área desmatada. Ela é uma serpente adaptada a plantações, né? Assim, nos locais de colheita. Ela fica bem dentro de casa também. Quer dizer, é uma serpente que realmente tem essa característica. E por causa disso, né, entre outras coisas, é a serpente que mais causa acidente no país. É o acidente mais comum de todos, como eu mostrei lá naquele slide. Né, assim, pelo menos 90% das picadas de cobra no país são de acidentes por jararacas, né? As mais diferentes espécies, assim, mas são todas jararacas. Então, assim, uma característica importante dela é isso, ela está muito distribuída, né, em todo o território, em vários ambientes, e outra coisa importante é que ela tem um comportamento de defesa da jararaca muito agressivo, né? Então, de uma forma geral, as jararacas, elas dão bote, dão uma picada para se defender, assim, né? Eu digo em relação a acidentes humanos. Uma, sendo que, às vezes, algumas outras serpentes, elas vão tentar fugir, assim. É claro, a jararaca, certamente, também, se ela puder, ela dá uma fugida, né? Mas ela tem esse comportamento um pouco mais agressivo. Então, juntando esses fatores todos, isso explica por que é tão comum um acidente com jararaca. Temos várias espécies no país, né, pelo menos umas 30 aí, né, lá na região amazônica, por exemplo, pelo menos 9 já foram identificadas, então tem muita espécie de jararaca. É uma espécie que tem um hábito mais noturno, ela é mais comum de ser encontrada no chão, mas eventualmente, de acordo com a idade dela também, ela às vezes fica em folhagens e arbustos, especialmente quando ela é mais jovem, né? Mas a gente também tem uma espécie de jararaca que fica na árvore, então, ela está em vários ambientes diferentes, assim. No Brasil, tem vários nomes também, então, não é só jararaca. Então, às vezes você está lá no local, perguntar que cobra te picou. Aí a pessoa fala, foi uma comboia, como se fala lá na região norte, né? Uma mara de sapo. Tem gente que chama a jararaca verde, né? Que é uma espécie específica lá do Bótropos, de cobra-papagaio. E cobra-papagaio também, às vezes, é usada para determinar outra cobra verde, né, que não tem veneno, que é a cobra cipó, assim, que não tem um veneno importante, que é a cobra cipó. Então, o nome que é dado às serpentes, às vezes, não ajuda muito, né, porque cada região vai dar um nome distinto. Isso é importante a gente saber, porque eu não posso levar muito isso em consideração para decidir um tratamento, por exemplo, né? Porque às vezes o nome dado pode não ser o nome que a gente vai conhecer na área da saúde, né? Então, assim, só para dar um exemplo, de tanto que, por ser muito difundida no país inteiro, claro, em cada país desculpa, em cada região ela vai ter uma característica um pouco diferente, acaba tendo nomes diferentes também, né? E a picada de jararaca, então, no final de contas, causa o quê na gente? O veneno da jararaca tem muito da alteração que eu comentei lá atrás, de alterar a coagulação do sangue, alterar os vasos sanguíneos. Então, o que eu tenho de quadro clínico, assim, na maioria das vezes, é dor onde foi picado, inchaço no local da picada, e esse inchaço tende a aumentar
Então, quanto mais tempo demorar para procurar um atendimento, existe um risco do inchaço ir só aumentando, né? E, além disso, com o passar do tempo, vai se formando bolhas no local da picada, fica sangrando, às vezes uma bolha que enche de sangue, né? Fica meio arroxeado aquele local, porque está tendo sangramento também embaixo da pele, então às vezes o paciente já chega com umas manchas roxas, assim, no local picado. O local picado fica, às vezes, escorrendo um sangramento durante um bom tempo, sangra também no nariz, na boca, né, eventualmente, e eu posso ter sangramentos graves, às vezes. Sangramentos dentro da cabeça, né, uma hemorragia cerebral, por exemplo, que isso pode levar até o óbito em pouco tempo, vamos falar assim. Sangramento na urina, isso é uma coisa grave também, urinar sangue, vomitar sangue, quer dizer que eu estou tendo uma lesão no esôfago, no estômago, então assim, eu posso ter sangramentos graves, além de sangramentos que a gente chama de sangramentos leves, né, que é nariz e boca, mas também sangramentos graves. E, claro, além dessa clínica toda de sangramento e inchaço e bolha, eu também, se for fazer um exame de sangue da pessoa, eu vou ter uma série de alterações, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas, assim, basicamente, eu vou ter alteração na coagulação do sangue, eu vou poder medir isso por testes, a gente usa muito isso, às vezes, para confirmar que foi aquele acidente mesmo, ou para acompanhar o tratamento, para ver, será que está dando certo o meu tratamento? A gente vai olhando sempre o exame de sangue também para isso, né? E além de alterar a coagulação do sangue, pode alterar muito o rim. Como eu comentei lá atrás, né, uma das serpentes que alteram os rins é a jararaca. O veneno dela tem um componente que pode causar muita lesão no rim, e a combinação dos componentes do veneno da jararaca também atuam, né, em sinergismo, que a gente chama, se um componente vai amplificando a ação do outro, e o efeito final, às vezes, é uma lesão no órgão importante como o rim, por exemplo, né. Então, o quadro clínico da jararaca, na maioria das vezes, é isso. Eventualmente, eu vou ter quadros um pouco diferentes, porque é claro que na prática clínica nem tudo disso acontece. A gente precisa entender uma coisa que é o seguinte: um veneno da jararaca, por exemplo, que é o que eu estou falando agora, ele tem lá os seus componentes, como eu comentei, mas esses componentes eles se alteram um pouco ao longo da vida da jararaca, porque os componentes do veneno da jararaca, isso que eu vou falar para a jararaca, na verdade, vai valer para todas as serpentes, né? O componente lá do veneno, ele vai sendo produzido e armazenado para a utilização dele, né, pela serpente, para ela, como eu comentei, poder capturar sua presa, digerir tua presa e tal. E a serpente, à medida que vai evoluindo, crescendo, vamos falar assim, ela vai mudando a presa dela, a dieta dela muda. Quando ela é muito pequenininha, ela não vai comer um rato, por exemplo, tá? Ela vai comer mais, né, um pequeno lagarto, um pequeno sapo, por exemplo, né? E quando ela é uma cobra mais adulta, às vezes, na dieta dela vai começar a entrar mamíferos pequenos, né? Então, ratos e pássaros. Então, assim, muda o tamanho da dieta, né, do bicho, muda o tipo, né? Uns têm pelo, outros não têm. Enfim, é claro, né, se a gente for parar para pensar, o veneno vai mudando, porque o veneno serve para aquilo, né? E a gente vê isso na prática clínica, às vezes a picada por uma jararaca filhote, às vezes dá só sangramento, não dá muito inchaço na pessoa. O local da picada às vezes não está muito alterado, mas tem sangramento, e se você faz o exame de sangue, está lá o exame alterado, por exemplo. E, no entanto, o local não tem nenhum inchaço, não tem bolha, não tem nada. Você pensa, poxa, mas por que não tem essa jararaca? Porque aquela jararaca, especificamente, por algum motivo, por exemplo, que era uma jararaca jovem, o veneno dela tinha mais componente que sangue do que componente que causa inchaço, né? Falando assim de uma forma geral. Então, o quadro clínico, ele pode ser, de repente não vai ser tudo isso acontecendo, pode ser só uma coisa, pode ser todas elas. Às vezes, não, como eu comentei, não tem nada acontecendo do ponto de vista quatro olhos, se não está inchado, não sangra, mas quando eu faço um exame de sangue laboratório, né, vai ter alteração. Então, essas diferenças no quadro clínico, nas intoxicações por veneno de jararaca, eles existem porque existem diferenças nas composições do veneno. Mas, de uma forma geral, uma picada de jararaca vai causar alguma dessas coisas, ou todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E, eventualmente, mais uma vez vou citar isso, tem jararaca que vai picar uma pessoa e não vai injetar veneno nenhum. Então, aquela pessoa não vai ter nenhuma alteração no local da picada, e se eu faço exame de sangue, vai vir lá normal. E, inclusive, essa forma de eu falar, de eu ter certeza absoluta que um quadro foi o que a gente chama de mordida cega. Como é que eu tenho certeza disso?
Quando, por exemplo, uma pessoa é picada por uma jararaca, leva a jararaca no atendimento, né, matou a cobra, levou, eu vejo que é uma jararaca, a gente vai reconhecer que é aquela espécie, e depois de algumas horas observando o paciente, nada aconteceu. Né? Ele fica lá 24 horas em observação no hospital, por exemplo, e não aconteceu nada. Bom, se não aconteceu naquelas horas, não vai acontecer depois também não. Essa é uma informação também importante. Os venenos, eles atuam rapidamente. Isso não quer dizer que imediatamente eu vou ter todo o quadro clínico já formado. Mas eu já começo a ter, caso o veneno tenha sido inoculado, em algumas horas, em poucas horas, já começa a ter algumas alterações, que podem ser alterações que a gente pode visualizar, ou seja, já começou a inchar um pouco, ou é uma alteração que eu só vou ver no exame de sangue. As horas vão passando, aquelas alterações podem ir piorando, então o inchaço vai aumentando, especialmente se eu não tiver alguns cuidados, por exemplo, fui picada no pé e fico o tempo inteiro, até chegar no local de atendimento, por exemplo, com o pé para baixo. Aí é claro que a tendência é inchar mais ainda. Fui picado na mão e fico a mão também pendente no corpo, em vez de colocar, às vezes, a mão apoiada assim numa tipóia, por exemplo. Então, assim, às vezes o inchaço aumenta muito, ele é progressivo, né? E a partir do momento que vão passando as horas, os sintomas vão aparecendo, né? Ou vão piorando, ou as horas vão passando e nenhum sintoma aparece. Então, depois de algum determinado tempo, então, por exemplo, 24 horas, que fui picado por uma serpente, se não apareceu sintoma algum, não vai aparecer no dia seguinte um sintoma decorrente daquele veneno, né? O que pode acontecer, e acontece, é que vão aparecer complicações daquela picada. Então, por exemplo, às vezes eu sou picado por uma jararaca, não injetou veneno nenhum, nada aconteceu, e 2, 3 dias depois eu começo a ter no local da picada um inchaço, fica quente, dolorido. Isso não é um veneno atuando mais, é porque agora aconteceu uma infecção. Então, um quadro clínico de uma picada de jararaca, ele é progressivo quando ele está acontecendo, e se ele passar algum tempo e não apareceu, se ele aparecer depois, é porque estamos falando agora de consequências do que já aconteceu, né? E aí, essa é uma diferença importante, porque quando o quadro clínico está progredindo, então eu estou ali nas primeiras 24 horas de picada, e eu consigo fazer um atendimento, é nesse momento que o soro é dado, que o soro antiofídico é dado. É importante dar o soro no momento em que o veneno está ainda ali atuando, circulando, né? E eu vou saber que o veneno está atuando, circulando, porque a pessoa às vezes está tendo sintomas, eu estou vendo aquilo lá, e especialmente porque eu também estou vendo exames de sangue que estão alterados. Então a gente vê isso, ok, está na hora de, vamos fazer o soro para o veneno da jararaca. Ah, mas eu fui picado por uma jararaca semana passada, procurei atendimento agora. Como é que eu vou saber se eu vou ou não vou precisar do soro, né? Por algum motivo eu não procurei atendimento naquele momento, como eu deveria, estou procurando agora, por exemplo. Então, nós vamos ver se o que está acontecendo é porque tem veneno atuando ainda, pode ser. Eu já vi casos de pessoas picadas de jararaca que ficaram uma semana sangrando, né? Quer dizer, ficou uma semana com veneno atuando no organismo. E a pessoa só procurou atendimento no final da semana. Então, quando ele chegou lá para o atendimento, a pessoa ainda estava sangrando ainda. Então, isso é uma evidência clara de que o veneno está ainda no sangue circulando, né? Quando isso acontece, a gente faz o soro, mesmo tendo passado uma semana. Então, não importa o tempo, né? O que importa é saber se na hora que a pessoa é atendida, se está tendo alteração, alguma evidência de que realmente o veneno está ali atuando, né? Que pode ser uma evidência clínica ou uma evidência no laboratório. Então, no tratamento da jararaca, a gente acaba sempre olhando isso. Primeiro, se tem alteração no local da picada. Então, olha aqui alguns exemplos, a gente vê, a pessoa, por exemplo, é picada, a gente vê, às vezes, o pé, aqui, ó, incha bastante, começa a ter alterações no local da picada, sangramento, formação de bolhas, essas bolhas, às vezes, tem sangue dentro dela, né? Aqui é uma picada no dedo, que é como eu comentei lá, que é uma picada que a gente às vezes preocupa um pouco mais, porque o dedo acaba às vezes perdendo a função toda mesmo, porque dá uma necrose, acaba até amputando. Às vezes a pessoa já chega para o atendimento, já tem com aquelas manchas de sangramento debaixo da pele, né, que chama de equimoses. Então, o quadro, assim, bater no olho, né, de picada de jararaca, geralmente é uma coisa assim.
Às vezes é um quadro menos florido, aqui, ó, que é um edema discreto, um pouquinho arroxeado. Às vezes é um quadro mais evidente, né? Tem uma bolha, ou tem essas manchas, ou está sangrando. E como eu estava comentando, às vezes é um quadro que não aparece nada no local da picada, mas você faz o exame de sangue e está lá a alteração, né?